Paz e graça a todos. Que alegria estar com vocês aqui nessa noite. Eu sou o Padre José Eduardo, sacerdote, teólogo e alguém que já acompanhou muitas pessoas que sofrem ataques espirituais sem nem saber de onde vem. Hoje nós vamos falar de algo muito sério que afeta a sua vida mais do que você imagina. A batalha espiritual. Não é superstição, não é coisa de filme, é uma guerra real. E acredite, o inimigo já está lutando contra você, mesmo que você não perceba. Você tem sentido brigas na sua casa sem motivo? Crise no casamento? Depressão? Ansiedade, doenças que ninguém explica, bloqueios financeiros, causas na justiça que estão travadas, portas que nunca se abrem, vida amorosa estacionada. Pois é, isso pode não ser coincidência. Fique até o final dessa live, porque você vai descobrir como o inimigo age e o que você pode fazer para se levantar e lutar. Muitos pensam, isso é um exagero, isso é coisa para padres exorcistas, não é uma coisa para mim. Mas a Bíblia é muito clara. Em Efésios 6:12, São Paulo diz: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades e forças espirituais do mal. Isso significa que enquanto você pensa que está brigando, por exemplo, com seu cônjuge, com seu chefe, com a sua saúde, na verdade existem forças espirituais por trás, manipulando situações para te destruir. O inimigo não ataca só padres e missionários. Ele ataca qualquer pessoa que ame a Deus. Qualquer família que queira ser de Cristo. E pior, ele atua no silêncio, na sutileza, no escondido. Você só percebe quando já está no meio do caos. Você já sentiu isso? Você que está aí nos acompanhando, escreve no chat. Eu já senti ataques. Coloque aí. Se você sabe do que eu estou falando. Eu tenho certeza que todos vocês já sentiram algo assim. Como o diabo vai criando situações de apreensão, pressão psicológica que vem do nada. De repente, um ambiente pesado, um ataque injustificado, um rompante de fúria que se levanta contra você. E você diz, meu Deus, de onde vem isso? E eu estou aqui sozinho, abandonado. Pois é. O diabo, como disse Jesus em João capítulo 8, é o pai da mentira. A sua especialidade é te induzir ao erro. É te apresentar situações nas quais a verdade, a sua própria percepção é deturpada. E eu queria nessa noite falar de 3 grandes mentiras para começar. A mentira número 1. O diabo não existe. Essa mentira é a mais sacana, se pudéssemos dizer assim, de todas as mentiras dele. Por quê? Porque, claro, ele te encanta por uma espécie de naturalismo e começa a te convencer que tudo é psicológico, tudo é coincidência, é azar. Você nota padrões se repetindo
uma espécie de cadeia muito lógica, que faz sentido. Mas, como você está acostumado a explicar tudo a partir da experiência humana, então você começa a achar que aquilo é apenas a sua própria percepção. Chega um momento em que as pessoas já não conseguem mais pensar isso. Porque é tanta coincidência, é tanta coisa junto, que elas param e pensam, peraí, tem alguém agindo aqui. A mentira número 2 também é uma mentira muito difundida. Se o diabo existe, ele só mexe com quem se envolve com ocultismo. Bom, é verdade que quem se envolve com práticas ocultas, de alguma maneira, se coloca em diálogo com o demônio. Por exemplo, pessoas que consultam os mortos, na verdade, muitas vezes estão conversando, não com eles, mas com forças sinistras do mal. Ou pessoas que lidam com adivinhação e que, desse modo, acabam também conversando com alguém que está agindo através desses meios de consulta ao oculto e, portanto, abrem portas, abrem brechas, escancaram mesmo a sua vida para a ação do mal. Porém, não é só isso. Ele entra em qualquer brecha. Ódio, rancor. Pessoas, por exemplo, que hospedam no coração sentimentos de mágoa e que repisam e ficam o tempo todo como que enraizadas na falta de perdão. O inimigo adora isso. Porque ele entra e começa a manipular. A pessoa pensa que é coisa humana e toda a sua vida, de repente, se estaciona. Algumas pessoas, por exemplo, não conseguem sair do lugar justamente pela falta de perdão. Aquilo bloqueia a vida delas, porque o inimigo se vale disso, se vale dessa brecha para ficar pilotando por trás. Por exemplo, práticas de falsa religiosidade ou objetos que foram consagrados ao mal, cuja presença ali acaba se tornando uma espécie de receptor da ação maligna, pecados. O diabo atua pelo medo, por exemplo. Então as pessoas muitas vezes começam, por exemplo, a se expor ao terror, àquilo que engrandece a ação maligna, achando que não tem nada, que está tudo bem. Mas, de repente, quando o medo paralisa a pessoa psicologicamente, é ali que ele entra e assume o controle. Pessoas medrosas acabam tendo brechas muito, muito significativas para a ação do mal. A terceira mentira, que também é uma mentira muito sacana, é a seguinte: não há nada que você possa fazer. Aceite sua vida assim. Ou seja, o diabo atua com uma espécie de falsificação basal, de charlatanismo, de ludíbrio, que é o de que você é impotente, que você não consegue, que não tem jeito, que ele é mais forte. Muitas pessoas acabam cedendo a esses pensamentos e isso, na verdade, acaba sendo brecha para, inclusive, possessões, obsessões ou ataques mais direcionados do maligno, porque o medo te vulnerabiliza. E a sensação de impotência te deixa exposto à ação de
uma personalidade espiritual, o demônio, que vem praticamente na base dessa propaganda de que ele é potente e você é impotente. Quando você introjeta essas mentiras e elas se tornam falsas crenças dentro de você, ele encontra exatamente a posição ideal para ele atuar. Porque ele quer que você se sinta não apenas ameaçado, mas completamente vulnerável, como alguém que já perdeu. Só que isso não é verdade. Cristo já venceu no alto da cruz. O apóstolo nos diz que ele expôs os principados e as potestades ao ridículo, triunfando sobre eles na cruz e os expondo ao escárnio. Isso é muito forte. Isso é muito forte porque isso nos empodera. A palavra de Deus nos empodera. A palavra de Deus nos capacita. A palavra de Deus nos habilita. A doutrina dos santos nos dá estratégia, nos coloca na posição de guerra, não nos deixa passivos. Ou seja, você precisa aprender a lutar. E a lutar com as armas certas. A lutar do modo certo. Eu quis gravar uma segunda edição desse curso Batalha Espiritual porque desde a primeira edição as coisas mudaram muito. Nós percebemos como o ar está muito mais carregado, a presença demoníaca está muito mais escancarada, inclusive em programas de televisão, em desfiles públicos, em exposições bastante contundentes. Antigamente as pessoas tinham vergonha, elas mantinham uma certa discrição quanto a isso. Hoje não. Elas ostentam o seu culto ao diabo. E de uma maneira muitas vezes chocante. E não só isso. A prática da feitiçaria cresceu demais nos últimos anos. Durante e depois da pandemia, muitas pessoas me têm relatado coisas realmente muito pesadas sobre vexações, ataques do inferno, baseados em malefícios ou artes diabólicas. Isso cresceu, a nossa sociedade está se paganizando. E quando nós dizemos que a sociedade está se paganizando, o que nós queremos dizer é que, na verdade, ela está se satanizando. Porque o paganismo leva ao quê? Leva justamente ao contato com essas forças infernais. Então veja, mais do que nunca, o cristão dos nossos dias tem que tirar os olhos dos homens e colocar os seus olhos nos verdadeiros inimigos, naqueles que sustentam os seus instrumentos de ação e de ataque em posições, em situações de domínio ou de influência espiritual sobre as nossas vidas. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. O apóstolo diz que as nossas armas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus para derrubar fortalezas. Portanto, nós precisamos hoje de um impulso renovado. Eu quis fazer essa segunda edição justamente por isso, para trazer estratégias novas, para treinar um pouco os guerreiros de oração, as pessoas que estão na luta espiritual dia após dia, a fim de que elas consigam disparar as armas da nossa milícia espiritual, exatamente como os santos e a palavra de Deus nos dizem que nós devemos agir. Como é que o inimigo age? Como ele atua hoje?
O primeiro lugar em que ele quer dominar é na tua mente. Então, quando São Paulo fala na carta aos Efésios que ele dispara setas inflamadas, essas flechas ígneas, cheias de fogo, né? Ele está falando de um ataque nos pensamentos. Pensamentos, por exemplo, repetitivos, obsessivos de medo, que te acovardam, que te mantêm, por assim dizer, aprisionado. Pensamentos de ansiedade. Você não consegue se controlar. Você está o tempo todo no futuro, porque o medo te leva para lá. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se acontecer mais aquilo outro? Então você vai se tornando refém de uma ameaça contínua. Pensamentos de desânimo. O diabo quer que você desista do teu casamento, que você desista da tua igreja, que você desista da tua família, que você desista do teu trabalho, que você desista dos teus estudos. Ele quer te paralisar numa situação total de indigência, até que ele te destrua completamente. Quantas pessoas não conseguem sair do lugar? Pensamentos autodestrutivos. Hoje, o número de suicídios cresceu muito. Pessoas querendo se aniquilar, querendo se destruir. Uma pessoa, por exemplo, me dizia que uma voz falava com ela para ela fazer violência contra si mesma. Eu fiz uma oração sobre ela, a voz se calou. Que voz é essa? É a voz da própria pessoa? Mas se fosse a voz da própria pessoa, não sairia assim com uma oração. Ou seja, há vozes e vozes. E é muitas vezes aí que o inimigo intercepta a tua mente para semear pensamentos de derrota. Ele gosta de agir nas emoções. Por exemplo, causando feridas. Você não se lembra do que Deus diz à serpente, no capítulo 3 do livro do Gênesis, no versículo 15, ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A missão de Satanás é ferir. Ele quer te ferir. Ele quer causar em você traumas, rancores, bloqueios afetivos, para que você fique estacionado numa situação de amargura. O que ele quer é justamente que você se entregue à depressão, a uma tristeza que não tem causa, que você não tenha força de se levantar dessa cama. E isso glorifica ele, porque é o que ele quer. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz que ele vem para roubar, matar e destruir. É isso que ele quer. Quando ele vê uma família cristã, ele não se conforma com isso. Então ele vem para destruir, através de brigas. E hoje em dia, vamos falar a verdade, como as pessoas estão briguentas. Parece que a paciência desapareceu do mundo, tudo é motivo para xingar. Eu vejo até cristãos aí que ficam agredindo os outros com palavrões, no trânsito, perdem a compostura. Adultério. Nós estamos numa época em que há muito adultério virtual acontecendo. As pessoas interagem das maneiras mais imorais. E quando isso vem à tona, porque o diabo é assim, ele ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Então isso destrói o relacionamento, destrói a confiança, destrói completamente aquele sentimento de
uma certa inocência que você tem com a pessoa que você ama. Ele vai causando separações, e nem sempre separações que são propriamente divórcio, separações afetivas. Às vezes você está na mesma casa, debaixo de um mesmo teto, e você me diz, essa pessoa a quem eu tanto amei e amo, hoje é o meu maior inimigo. Eu não sei o que aconteceu entre nós, mas há uma barreira que não me deixa chegar nele. Parece que é uma muralha da China. Coisas espirituais que entram, mudanças repentinas no comportamento do cônjuge. Você diz, o que aconteceu? De repente, parece ser outra pessoa. Ele provoca rebeldia nos filhos. Você educa aquele filho na igreja, faz a primeira comunhão, faz a crisma, é uma pessoa de Deus, e aí, de repente, quando você menos espera, um espírito de cegueira entra na mente dele e ele já começa a fazer exatamente o contrário daquilo que você ensinou, e você tem a impressão de que ele tem justamente prazer de repudiar aquilo que você mais ama. Às vezes a gente lida com tudo isso de uma maneira naturalista, achando que é só causa humana. É verdade. A cegueira ideológica que há no mundo é absurda. Quantas pessoas entram, por exemplo, para uma universidade e têm a mente completamente trabalhada de modo que se torne uma outra pessoa. Irreconhecível. Você diz, olha, esse não foi o filho que eu criei. Entra uma ideologia, um espírito de cegueira. São Paulo diz na segunda carta aos Coríntios que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a glória de Deus na face de Cristo. Isso não é só humano. Também tem um importante fundo espiritual. O inimigo ataca na saúde, provocando doenças emocionais, doenças com um fundo tão somente emocional. O que eu tenho visto de coisas nesse tipo chega a ser assustador. Pessoas que começam a desenvolver sintomas, fazem exames, os médicos não encontram nada. Então o médico, às vezes é cristão, ele diz, olha, você tem alguma religião, você vai à igreja, olha, procure aí o sacerdote. A pessoa vem, eu começo a perguntar sobre as situações que aconteceram de mágoas ou situações traumáticas. Nós rezamos um pouco e os sintomas desaparecem. É inacreditável. Mas isso tem acontecido muito nos nossos dias. Falsas enfermidades, dores que os médicos não explicam. Quantas vezes os próprios médicos mandam pessoas para nós, para que nós façamos oração, para que nós demos o sacramento da unção dos enfermos, porque a medicina já não tem mais o que investigar. Já virou a pessoa do avesso e ela não melhora. Muitas vezes é um ataque do diabo. É claro que não todas, mas muitas vezes você pensa que não, mas tem um demônio agindo com sutileza. É claro, meu querido, que o diabo não vai chegar dizendo assim, boa noite, eu sou Satanás, vem para destruir a tua vida. Não! Ele vai agir de maneira subreptícia, através de ideias que você não sabe de onde vieram, através de situações que ele manipula para te colocar, por exemplo, na defensiva, ou no ataque, ou para te deixar, de alguma maneira, amordaçado, sequestrado. Ele cria ciladas. E
Jesus disse de uma maneira muito clara: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Nós temos que vigiar. O cristão que não vigia os seus pensamentos, a sua boca, aquilo que ele fala, o cristão que não vigia os seus sentimentos, é um cristão que frequentemente ele se expõe ao ataque do demônio. Eu conheço pessoas, até muito queridas minhas, que tiveram um casamento praticamente destruído, estão passando por travas tremendas. Inclusive eu já disse, olha, seria bom eu rezar por você. Você não quer estar comigo, etc. Vamos nos encontrar, porque a gente percebe que existe algo desproporcional agindo ali. Algumas pessoas que são muito expostas e que acabam também atraindo olhares sabotadores. O que acontece? Muito frequentemente as pessoas não conseguem chegar até a gente. Marcam, acontece um imprevisto, tem uma situação emergencial e precisam desmarcar. A vontade mesmo fica influenciada, então a pessoa pega uma aversão, uma desconfiança, uma ojeriza. São artimanhas do diabo para te impedir de receber ajuda. Uma vez uma senhora que estava realmente muito mal, com uma obsessão espiritual, ela disse que ela não tinha forças para ir até a igreja. Ela queria ir, mas quando ia chegando a hora de ir, dava um cansaço, um sono, uma preguiça, um desânimo que ela não ia. Até que ela mandou uma mensagem e eu disse, olha, peça ajuda para alguém. Que alguém te traga, mesmo que seja um pouco a contragosto. Ela fez isso e acabou a opressão espiritual que ela estava sentindo. Ou seja, o diabo age e ele consegue te imobilizar se você facilmente se entrega nas mãos dele. Eu tenho para você uma boa notícia da parte de Deus, da parte do Evangelho. Não temas. O cristão não pode ter medo. O cristão não pode ser vítima dessa apreensão diabólica que o quer manter sempre em recuo. Você não precisa ter medo. A palavra de Deus não te autoriza a ter medo. Pelo contrário, nós estamos aqui para lutar. Para lutar pela tua vida, pela tua família, pelo teu trabalho, a lutar pelo teu milagre. Você não pode entregar os pontos. Você tem que crer até o fim. A palavra de Deus é clara. Se creres, verás a glória de Deus. Portanto, quando você crê com todo o seu coração, você não tem medo, você enfrenta. E você descobre na palavra de Deus os recursos que você tem. Durante o curso eu falo amplamente sobre isso, mas é claro que eu não poderia deixar de mencionar isso para todos vocês. Deus nos deu uma armadura espiritual. Isso está em Efésios capítulo 6. Em outros trechos do Novo Testamento também se fala de elementos dessa armadura. A fé, a palavra, a oração, a justiça de Cristo, a verdade do Evangelho, a própria salvação. Todos esses elementos estão bem descritos no capítulo 6 da carta aos Efésios. Mas especialmente, ele te deu o nome de Jesus. Jesus diz, se expulsardes os demônios em meu nome, eles serão expulsos. Expulsareis demônios em meu nome. Nos deu autoridade sobre os espíritos malignos. Ou seja, quando você entende o poder do nome de Jesus, como ensinava, por exemplo, São Bernardo, e muitos outros santos que trabalharam com o nome de Jesus, você percebe que Deus te constituiu
procurador de Jesus Cristo nesta terra. E, portanto, você tem autoridade. Ou seja, poder delegado por Jesus Cristo. É evidente que essa autoridade reside, sobretudo, na igreja e nos seus ministros. Mas um cristão não tem que viver oprimido pelas forças do mal. Ele mesmo tem que tomar a autoridade. Quantos exorcistas conversam comigo e me contam que é muito difícil mandar um demônio embora e conseguir a libertação de alguém quando essa pessoa muito facilmente se rende à ação do maligno, basta ele chegar que a pessoa já se entrega, já se rende. Ou seja, o primeiro passo é restaurar a verdade da palavra no coração, na mente dessa pessoa. Que significa o seguinte: Jesus Cristo te constituiu procurador do reino dos céus. Você pode agir em nome dele e mandar agora mesmo as potências do mal saírem em debandada da tua vida. Você pode desalojar essas forças malignas que têm te impedido de crescer em Deus simplesmente porque você é cristão, o nome de Jesus está em você e ele te disse: em meu nome expulsarei demônios. Ora, nós católicos temos a grande bênção dos sacramentos. Os sacramentos são fonte de graça e de proteção contínua. Quantas vezes você está oprimido? Aí você vai e se confessa. Depois do batismo, o maior exorcismo é a confissão. Então você vai, abre a sua alma, confessa os seus pecados e aquilo produz um efeito sensível, um efeito imediato. Você não entende como aquilo acontece. Por quê? Nós católicos sabemos que a graça nos é dada pela oração, pela fé em Cristo, sim, mas a graça nos é dada de modo infalível, em socorro da nossa imperfeição, através dos 7 sacramentos da Igreja, que foram instituídos pelo próprio Jesus Cristo. Mas como nós somos relapsos em ter uma vida sacramental realmente consistente, fazendo, por exemplo, uma confissão profunda dos nossos pecados, e quando eu digo profunda, eu quero dizer contrita, arrependida, em que nós não vamos ali apenas como quem vai pagar um pedágio para poder comungar, falando da boca para fora, listando uma série de pecados como se não fossem nada. Não, mas com o coração realmente queimando de arrependimento, pedindo a Deus quebrantamento. É maravilhoso o efeito da confissão. Assim como eu já vi, através do sacramento da unção dos enfermos, tantas pessoas serem libertas de ataques do diabo, que age também através das enfermidades. O sacramento da unção dos enfermos comunica a graça, por isso é sacramento. E quando você o recebe com fé, o que ele opera em nós, e é claro, o sacramento da comunhão, né? Comungar, se alimentar do corpo vivo de nosso Senhor Jesus Cristo, integralmente, com o seu corpo, sangue, alma e divindade na comunhão. Participar da Santa Missa, o sacrifício de Cristo, que se renova no altar. Quando nós mergulhamos no mistério da Santa Missa, no mistério da Eucaristia, na adoração eucarística, queridos, nós percebemos que essa é a nossa maior riqueza. Eu digo a vocês, quantas vezes eu estive sobrecarregado depois de pregações, de retiros, ou em situações complicadas que acontecem na vida, a opressão espiritual, a carga é muito forte, a opressão vem, eu simplesmente vou diante do sacrário. E eu experimento a verdade daquelas palavras de São
Santo Afonso Maria de Ligório, quando ele diz: queres afastar-te do diabo, acode ao sacrário. E a presença de Jesus vai causando em nós como que uma radiação mesmo, que vai tirando tudo que não presta. Não existe nenhum ministério fecundo sem adoração eucarística. Não existe uma vida realmente em libertação espiritual sem adoração eucarística. É por isso que nós temos que adorar, nós temos que acompanhar o Senhor no sacrário, estar ali. Mesmo que você não tenha a força de fazer nada. Como um doente que vai tomar um banho de sol. Não deixa de estar na presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Vejam, os cristãos estão muito acostumados a lidar com seus problemas de uma maneira tão somente humana. Não usam as armas espirituais. Algumas pessoas já me perguntaram: padre, por que aquele feiticeiro que tem um poder muito inferior, porque está agindo por ação demoníaca, ele consegue derrubar uma pessoa, ele consegue destruir uma família, ele consegue fazer alguém ser demitido, e nós cristãos, com a oração, vivendo uma vida cristã relativamente normal, não conseguimos nos livrar disso. Sofremos com tudo isso. Por quê? Será que o poder do diabo é maior do que o poder de Deus? Não. É claro que não. O problema não está em Deus. O problema está em que você não está fazendo o que ele te ensinou a fazer. Você não está lutando da maneira correta. Você não está usando as armas espirituais que ele te deu. Eu vou utilizar uma comparação. Se você tem uma usina nuclear ao seu lado, mas você não usa, chega alguém com uma pilha e te dá um choque. Por quê? Porque você não usa o poder que Deus te deu. Você não atua sob inspiração do Espírito Santo, você está apenas com seus pensamentos, você está numa guerra e você está desarmado e por isso você perde. É simples assim. É por isso que nós temos que estudar sobre esse assunto. Ou seja, batalha espiritual é necessária. Entender como lutar é necessário. Não é uma teoria, é prática, é treinamento. É necessário você se colocar à escuta do Espírito Santo através de quem tem esse ministério de mestre para te ensinar, a fim de que você aprenda a lutar da maneira correta. Então, por exemplo, como é que a gente faz para discernir um ataque espiritual? Não é a coisa mais simples, existem regras de discernimento. Quantas pessoas, por exemplo, recebem uma inspiração e acham que é de Deus? Porque não sabem discernir. Como é, por exemplo, uma inspiração quando nasce do Espírito de Deus, ou do espírito maligno, ou do seu próprio espírito humano. Há tantas pessoas que têm uma mente engajada, ativa, e que não consegue parar para escutar Deus. Então, ela tem ideias férteis, mirabolantes, acha que aquilo é de Deus. Ou o inimigo se infiltra e começa a produzir pensamentos, até espirituais, só que, como a fonte não é boa, o resultado não é bom. Como discernir isso? Como identificar as portas que estão abertas na minha vida? E como, sobretudo, fechá-las, né? De que modo eu fecho essas portas? Eu repito, o inimigo não atua simplesmente porque ele quer, ele precisa encontrar um buraco. A nossa alma é mais ou menos como descreve o livro de Esdras e Neemias, especialmente Neemias, como as muralhas
de Jerusalém. Tem 12 portas. O inimigo quer encontrar uma porta vulnerável para que ele possa arrombar, entrar e fazer o seu estrago. Como identificar as portas abertas? Como fechar, trancar, para que ele não tenha mais acesso? Como proteger a minha casa, o meu casamento, a minha saúde, os meus projetos, o meu trabalho? Como fazer isso? Será que eu sou uma pessoa que estou o tempo todo como alguém que tem um mapa aberto em cima da mesa, mas não consegue sair do lugar? E exatamente por isso, o diabo ataca. Você não sabe se proteger. Você não sabe se defender. Vem uma pessoa, às vezes não é nenhum demônio, uma pessoa má, te dá um olhar gelado, você imediatamente sente o efeito daquilo. Você não sabe se proteger. Você chega num lugar carregado, você não sabe se proteger. Como expulsar o demônio? Da minha casa, do meu negócio. Será que eu preciso chamar lá um padre que tem 3.000 coisas para fazer? A vida de padre não é fácil, gente. E vida de padre diocesano, digo para vocês, é assim. Você é um problema atrás do outro para resolver. Quando não é do lado é de cima, quando não é de cima é de baixo, você não sabe para onde corre. Aí tem que ir lá um padre na sua casa. Será que é preciso isso? Ou você, como cristão, pode simplesmente tomar autoridade, mandar embora o espírito maligno e chamar o Espírito Santo, invocar o Espírito Santo para que preencha o lugar onde você vive, onde você trabalha? O curso tem 12 aulas completas, com base bíblica, com base do magistério da igreja, com a doutrina dos santos, que nós recuperamos sempre para sermos iluminados por eles. E se você quiser parar de ser vítima e se tornar um guerreiro, esse curso é para você. É para você que quer bater na mesa e dizer: chega, basta. Eu não quero mais viver sendo um alvo constante. Não suporto, não quero, não aceito. É para você que diz: Senhor, se a tua palavra tem recursos para mim, então eu quero conhecê-los. Porque eu já não aguento mais permanecer nessa posição de total infecundidade. O link da inscrição está aí no chat. O meu time já colocou aí, fixou no chat, né? E fixou também na descrição do vídeo. A minha equipe também está mandando nos grupos de WhatsApp o link para inscrição. É um pequeno investimento que você vai ter que fazer, mas que é muito importante. Fica comigo até o final. Se você não curtiu, curte o vídeo, compartilhe, comente. Os teus comentários geram engajamento e mostram para o YouTube a importância do tema, a importância do nosso canal. Se você não assinou o meu canal, assine agora, ative o sininho. Tem homilia todo dia, tem sempre algo edificante para você. Mas agora eu queria responder algumas perguntas, porque as pessoas, de certo, têm dúvidas, querem entender como é que funciona esse lance de batalha espiritual. Então, se você tem perguntas, pode mandar para a gente agora. Lita Freitas: padre, todas as vezes que começo a rezar o Santo Rosário, fico me sentindo mal. O que poderá ser? Possivelmente alguma coisa do inimigo, porque é um padrão aqui. Não é que aconteceu algo que te deixou mal. Bom, todo católico sabe disso. Você pega o terço para rezar, é cachorro que late, é vizinho que chama, é telefone que toca, é interfone que grita.
É filho que começa a pedir socorro. Você, meu Deus do céu, se eu vou rezar o meu terço, por que a coisa é assim? Pois é, o diabo quer te parar, né? Então eu te recomendo fazer oração de renúncia contra esses sentimentos ruins. Você tem que resistir. Então você tem que atuar para resistir. Você não pode se entregar, né? Ai, nossa, eu senti um vazio, eu acho que vou parar. Não, é aí que você tem que insistir. É aí que você tem que persistir na oração, como diz a Escritura, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Uma outra pessoa pergunta, meu esposo não quer saber de Deus, ele é nervoso, agressivo, o que eu faço? Reze pela conversão dele. Mas reze também pedindo a Deus que retire dele todo espírito maligno que esteja agindo nessas áreas que você menciona. Na agressividade, no apetite irascível, peça a Deus que o converta do jeito que Deus quiser. Nós precisamos levar a oração como alguém que entra numa batalha para não voltar atrás. Então, assim, Senhor, o Senhor vai convertê-lo. Do jeito que for, mas o Senhor vai converter, eu não vou deixar de rezar pela conversão dele. Renato pergunta, gosto muito de rock. Meu coração e corpo se enchem de alegria quando escuto. Por exemplo, Metallica, Black Sabbath e outros. Isso é um problema? Eu não conheço essas bandas. Mas o que eu sei é o seguinte, o heavy metal, ele imita a voz de pessoas possessas. Você vai a uma possessão, você vê como o possesso fala, com aquela voz rouca, com uma voz de ódio, e você vê as pessoas cantando com aquela mesma voz do palco. Ou seja, aqui você tem uma violência que não é apenas estética, é uma violência verbal que emula o inferno, que emula aquilo que é do diabo. Então, meu querido, se você se expõe a isso, me desculpa, você está abrindo sim uma porta que inclusive é uma porta importante. Ah, eu sinto alegria, mas não é uma alegria que vem do céu. Não é uma alegria espiritual. É uma alegria que vem através de uma influência meramente humana. Nem toda alegria é de uma fonte divina. Nós temos que saber, né? Nossa Senhora diz, no Magnífica, a minha alma se alegra no Senhor. E o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Então, como é que são algumas pessoas? Quando é uma coisa do mundo, uma coisa, por exemplo, de origem estranha, elas ficam alegres, elas querem ir para um carnaval, elas querem participar de uma roda de música bem carnal que vai estimular sua carne, que vai te encher de sensualidade, que vai colocar você no desejo do pecado, naquela vagabundagem toda, aquela coisa que remete ao que é lixo, ao que é ruim, né? A preguiça, etc. O que acontece? Aí fala, vamos para a missa? Ainda aquela tristeza, aquele desânimo. Vamos rezar um terço? Ai, meu Deus, parece que o terço não vai acabar nunca. A pessoa parece que prefere segurar uma serpente na mão do que um terço, né? Meu querido, então isso você não está bem. É um sintoma de que as tuas percepções estão influenciadas pelo diabo. Priscila Gonçalves, como lutar contra a falta de perdão? Você tem que começar perdoando sem vontade. Então você sente lá ainda a mágoa, perdoa, vai exercitando o perdão. Vai exercitando e vai pedindo a Deus, pedindo a Deus, pedindo a Deus, pedindo a Deus. O que acontece? O exercício do perdão, você pedindo a Deus, isso produz em você essa cura interior, esse alívio que vai te fazer se sentir em Deus mesmo, né?
Então, você começa a exercer o perdão sem vontade. E eu digo mais, às vezes a gente não está nem magoado com a pessoa ou com os outros. Não tem problema. Se alguém nos fez mal, ou se alguém nos prejudicou, mesmo que a gente não esteja magoado, você pega lá o nome da pessoa, vai liberando perdão, vai rezando por essa pessoa, vai desejando todo o bem, toda a graça para a vida dela. Isso vai te trazer muita graça de Deus, porque Jesus nos mandou perdoar os inimigos e ele também nos mandou amar os inimigos e abençoar os que nos perseguem. Cristão não faz oração feiticeira, não faz oração vingativa, não faz oração movido pela raiva. Isso é coisa de feiticeiro. Um cristão age sempre movido pelo amor. Padre, acho que estou passando por uma opressão. Como proceder? Primeira coisa é oração de renúncia. Na internet existem muitos modelos de oração de renúncia que você pode fazer. É claro, vá se confessar, porque na confissão há uma graça de alívio que é instantâneo. É uma coisa divina. E os sacramentos agem de maneira perfeita, infalível. Mesmo que o seu arrependimento seja curto, mesmo que a sua fé esteja um pouco abalada, você se confessa, o sacramento age a despeito de todas essas imperfeições. Então vá se confessar, vá fazer um pouco de oração de renúncia, identificar se há uma falta de perdão aí dentro. Amélia Lopes, como expulsar o demônio? Então, no curso eu falo longamente sobre isso. Aqui, infelizmente, eu não consigo simplesmente dar uma indicação rápida assim, né? Ou numa frase só. Você expulsa o demônio assim. É uma posição, é uma consciência, é um modo de se entender em Deus que te dá autoridade e que você... não é que você simplesmente expulsa o demônio, o diabo vai querer correr de você. Porque você é alguém consciente da sua posição no reino de Deus. Cristiane Leles, como lutar contra os maus pensamentos? O melhor modo de lutar contra os maus pensamentos é purificando a memória. Ou seja, você passou a sua vida toda escutando porcaria, assistindo televisão, escutando músicas horrorosas, aprendendo coisas ridículas. E aí, é claro, essa é matéria que o inimigo utiliza para formatar os seus pensamentos. Quando você esvazia a sua mente do lixo e preenche a sua mente de Cristo, por exemplo, através de leituras espirituais, da leitura do Novo Testamento, através da meditação do Santo Rosário, da meditação da Via Sacra, da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ele vai entrando em você. E essas fortalezas de pensamento vão indo embora. É um processo. Anne Caroline. E quando você não está arrependida sobre confissão? Bom, a confissão não vale se você não tem arrependimento nenhum. Mas a doutrina da igreja ensina que a grande graça do sacramento da confissão é que mesmo se o seu arrependimento for imperfeito e pequeno, Cristo supre aquilo que te falta e te dá um perdão perfeito. Veja que grande é o sacramento da confissão. Padre, por que pessoas que intercedem? Pergunta da Edinailda Silva. Por que pessoas que intercedem por outras acabam sendo atacadas também? Porque intercessão é batalha espiritual, minha irmã. Quando você intercede por alguém, você se coloca entre essa pessoa e Deus, mas também você se coloca entre essa pessoa e o inimigo. É por isso que quem não está treinado em batalha espiritual corre sérios riscos quando passa para a oração de intercessão, porque provavelmente vai ser atacado, vai receber transferências de situações espirituais que a outra pessoa está passando, vai ter uma identificação com aquela pessoa e não vai entender o que está acontecendo. Pamela Santos,
eu sinto medo e sinto ansiedade, mas estou buscando a Deus, participando da pastoral da igreja, vou à missa, comprometido. O que eu faço para me libertar e curar? Oração de renúncia, né? Sempre ajuda. Renunciar ao espírito de medo, renunciar ao espírito de ansiedade, mas ao mesmo tempo centrar a sua mente em Deus. Estar aqui e agora na presença de Deus. Deus não está nem no ontem que já passou. O inimigo quer te prender no ontem pela culpa ou pela falta de perdão. E ele também não está no futuro, porque o futuro ainda não existe. E o inimigo quer te prender numa posição sempre pendente do futuro através da ansiedade. Então, as pessoas vivem nesse estica e puxa e não sabem como sair disso. É uma espécie de acelerador e freio que vão agindo o tempo todo e elas ficam paralisadas. Como é que eu saio disso? Estando aqui e agora. Eu tenho que fortalecer a minha mente de Deus, pedindo, claro, a graça de Deus para isso. E tenho que aprender a não acreditar nessas agitações que vêm, digamos, ou do passado ou do futuro. Antônia Marilza Andrade. Padre, a minha família, por parte de mãe, muitas pessoas têm depressão. Uma prima minha chegou a se suicidar. É possível ser coisa do espírito maligno? É possível. É possível que haja um fator genético que precisa ser investigado, vocês precisam, né, fazer exames também, digamos, da parte do cérebro, né, para ver se não há alguma disritmia cerebral, alguma coisa assim, que seja congênita ou que seja hereditária, mas também pode ser um padrão de ataque espiritual. O inimigo, por alguma porta que alguém abriu, ataca determinadas pessoas ou num padrão que é claramente visível e você precisa de oração de libertação. Regiane Silva. Padre, eu tenho um temperamento sanguíneo, sou muito reativa. Às vezes extrapolo. O que eu faço para ter mais paciência? Em primeiro lugar, pedir a Deus. Nós não somos pelagianos, achando que tudo depende de nós. Tem que pedir. Mas também você tem que aumentar a sua suportabilidade. Ou seja, não agir por impulso. Ter autocontrole. O diabo tira o teu autocontrole. O Espírito Santo não. Ele te dá autocontrole. É um dos frutos do Espírito Santo. É o último fruto listado no capítulo 5 da carta aos Gálatas. Portanto, peça a Jesus e sempre se contenha. Essa espécie de fúria precisa ser reprimida. E às vezes custa. Padre, é possível Deus falar no coração a respeito de uma pessoa que será seu esposo? É possível, porém, eu não sou a favor de ficar mistificando essas coisas. Ou seja, Deus falou para mim de tal pessoa, a pessoa não te dá bola, você se enganou, ponto final. Porque a vida tem que andar, né? Então, muitas pessoas ficam presas em mistificações e acabam paralisando a sua existência. Depois, Francisco Matias. Além de estar em plena comunhão sacramental, existe uma fórmula específica para expulsar os demônios? Sim, que são as orações de exorcismo, mas elas só podem ser feitas por exorcistas nomeados pela igreja, né? Essas não podem ser feitas por qualquer pessoa. Maria Lima. Em uma família onde todos sofrem de ansiedade, vivem se isolando, procrastinando, pode ser uma influência espiritual? Pode. E, claro, também pode ser aí uma cultura da preguiça, né? Todo mundo se encostando um no outro. Então, as duas coisas podem acontecer. Há que se discernir. Henrique. Meu namoro parece nunca estar tranquilo. Será que isso poderia ser ação dessas forças malignas? Eu e minha namorada estamos nos esforçando para viver um namoro santo e sermos católicos. Pode ser, meu filho. Pode ser.
Porém, também eu digo a vocês, se vocês não se dão bem enquanto estão namorando, ou isso melhora e vocês casam, ou senão não dá para casar. Então vocês têm que discernir muito bem o que vocês vão fazer. Padre, se alguém fez magia ou bruxaria há muitos anos atrás, é possível cancelar? É possível, tudo é possível. Quando Jesus diz tudo é possível aquele que crê, ele não está brincando. Mas é claro, quando você for fazer isso, vai se levantar uma revanche contra você e você tem que estar preparado para se defender. Padre, Ana Rodrigues, eu e minha esposa estamos numa batalha espiritual muito grande. Ele está com um bloqueio espiritual e eu quero ajudá-lo nisso, porque isso afetou a nossa família. O que fazer? Oração de renúncia, sempre é uma boa coisa, e tem que... você vai como que batendo, quebrando. Bloqueio, barreira, você vai quebrando com oração. Tem que persistir na oração, mesmo sem vontade. Que o mal cede, mas você tem que ser insistente. Fabiana Assis, padre, o que fazemos para quebrar uma maldição familiar? Pois é, oração para quebrar a maldição. É simplesmente rezar. No curso eu vou falar um pouco mais disso, mas a gente não tem assim uma receita fácil, né? Como as pessoas querem. Também tem que haver uma mudança aqui na mente. Vanessa Lima, quando não devemos interceder? Exemplo, quando a saúde está debilitada, podemos diminuir a intercessão? Pode ser, mas diminuir a intercessão no sentido assim, de não fazer oração intercessória enfrentando casos mais pesados. Mas, por exemplo, interceder pela igreja, interceder pela nação, interceder pela paróquia, isso sempre um cristão pode fazer, mesmo quando ele está um pouco debilitado, porque, inclusive, essa debilidade, ela te capacita mais, porque você está unindo a cruz de Cristo, você está participando, completando na sua carne, como diz São Paulo, os sofrimentos de Jesus. Então você tem ainda mais força para rezar. Daniel, minha namorada é evangélica por causa da família, mas atualmente está tendo interesse no catolicismo. Além da intercessão por oração, o que eu devo fazer para ajudar na conversão dela? Dar um bom livro, por exemplo, do Scott Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma, A Fé Explicada, que vai trazer uma explicação da doutrina católica acessível para ela, que é muito interessante. Érica, como rezar pelo anjo do seu amor encontrar seu anjo? Isso é verdade? Ixi, tá parecendo feitiçaria angélica, né? Você quer manipular os anjos agora. Eu tenho uma aula no curso só sobre os santos anjos. Eu vou dizer para vocês vão ouvir coisas nessa aula que vocês não ouviram em lugar nenhum da vida de vocês. No contexto da batalha espiritual. Então, aproveite, faça o curso e descubra aí como os santos anjos são nossos aliados. Luiz Dantas, padre, uma pessoa que ouve vozes, como saber até onde é doença psiquiátrica ou ação demoníaca? Primeira coisa, vá ao psiquiatra. Pode ser que a pessoa seja esquizofrênica, né? E aí, ou tenha uma espécie de paranoia muito acentuada. Então precisa resolver isso medicamente. Se o médico perceber que não é uma doença, então é certo, né? Tem que ir até a igreja, buscar oração, etc., porque pode ser, sim, um ataque espiritual. Dificuldade financeira constante. Thaís Moraes. Dinheiro e sempre problema na nossa casa. O que pode ser? Um espírito de miséria. Pode ser perfeitamente um espírito de miséria que vocês têm que enfrentar, contra o qual vocês têm que se colocar em posição de guerra, né? No curso também eu falo um pouco sobre isso. Tamires, o diabo usa a nossa imaginação para mudar nossos sentimentos? Usa. A imaginação, diz a Santa Teresa, é a louca da casa. Então, se a sua imaginação está descompensada, está completamente mal formada, saiba,
Ele vai utilizar esse conteúdo contra você. Eliana Cruz, padre, como bloquear pesadelos com inimigos se passando por Jesus? Por que isso acontece se rezo todos os dias? Rosário, missa tridentina, oração de Santa Brígida, palavra. Olha, às vezes, nesses grupos de missa tridentina, tem muita gente que é orgulhosa, porque se sente melhor do que os outros, se sente mais santa, se sente mais católica, e o diabo adora o orgulho, adora a soberba, porque ele cega a pessoa, ele fanatiza, ele causa um transtorno que a pessoa vai ficando cada vez mais louca e começa a entrar com uma espiritualidade paranoica, e aí é aquela espiritualidade totalmente estéril, exterior, e aí a pessoa começa a ficar perturbada. Então não sei se é o seu caso, mas eu tomaria um pouquinho de cuidado. Vai pela humildade, sempre se jogando no chão, se colocando como pequena diante de Deus. E com certeza o diabo não resiste a quem é humilde. Os humildes, como por exemplo no caso da Santa Miriam de Jesus crucificado, o diabo tinha nojo dela, de tão humilde que ela era. Jaqueline Martinsky, como pode o maligno saber nossos pensamentos? O padre Reginaldo Manzotti diz que o demônio não pode penetrar e saber o que pensamos. O que o senhor pensa sobre? O diabo não pode entrar nos nossos pensamentos, não. Porém, através dos sinais exteriores, ele pode deduzir o que você está pensando. A tua mãe não descobre o que você está pensando muitas vezes? Ela não, meio que adivinha aquilo que você está sentindo, ela olha para você e saca o que tem ali? Pois é, se a tua mãe consegue, por que o diabo não vai conseguir, que é mais inteligente do que ela? Então, ele fica sondando, né? São Pedro diz em 1 de Pedro capítulo 5, que ele rodeia como um leão a rugir. Portanto, ele está estudando sempre as nossas ações e reações. Paula Regina, padre, eu acordo de madrugada como se algo estivesse apertando a minha cabeça. Isso é ataque? Pode ser. Use água benta, use os sacramentais. Na aula, no curso, uma das aulas é falando sobre sacramentais, etc. Né? Aprenda a fazer bem a oração da noite, a rezar, a proteger o seu leito e a usar estratégias também para se livrar de ataques noturnos. Muito bem, hoje você entendeu que há uma guerra invisível. O inimigo é real, mas Cristo é infinitamente mais poderoso. E a pergunta que eu tenho a fazer a você é essa: você vai continuar vivendo como presa fácil? Ou você vai lutar até o fim? Se você quer blindar sua vida, sua família, sua casa, inscreva-se agora mesmo no curso Batalha Espiritual 2. Não espere o inimigo destruir o que você ama. Agora é a hora de lutar. Inscreva-se, o link está no chat, está na descrição do vídeo e também nos grupos de WhatsApp para quem se inscreveu. Quero terminar fazendo uma oração por todos vocês, para que a graça de Deus esteja aí na sua casa, no lugar onde você está, e o Senhor possa realizar aquele pedido que Ele nos ensina a fazer no Pai Nosso. Livrai-nos do maligno. Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está acompanhando esta live, aonde quer que ela esteja, a cada uma de suas famílias, que todo medo, toda opressão, toda mentira do inimigo caia por terra. Que cada lar seja protegido pelo Teu sangue. Nós invocamos a força do Teu sangue derramado sobre as portas das nossas casas. Senhor, liberta a mente de cada um que está acompanhando neste momento essa oração.
todos os espíritos aprisionadores da mente batam em retirada agora mesmo. Que cada coração seja curado. Eu te peço, enche-nos com o teu Espírito Santo, para que o maligno não encontre nenhuma brecha em nós. Em teu nome, Jesus, como teu sacerdote, na autoridade do meu ministério sacerdotal, eu declaro bênçãos plenas. Eu declaro sobre a vida de cada pessoa libertação completa. Cura desde as áreas mais profundas do seu ser e, sobretudo, a vitória contra todos os espíritos malignos. Que a tua bênção copiosa desça sobre cada um, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, aquela que esmaga a cabeça da serpente com seus pés. Que por ela, Augusta Rainha dos Céus, e por São José, terror dos demônios, por São Miguel, São Gabriel, São Rafael Arcanjo e todas as milícias celestes, todo espírito maligno, todo espírito impuro, toda a força do mal, bata em retirada agora mesmo, e os teus santos anjos habitem poderosamente dentro das paredes e dos lugares aonde estão estes teus servos, agora e sempre. Pela intercessão da Imaculada e sempre Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e de toda a milícia celeste, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre a sua casa e permaneça para sempre. Amém. Um grande abraço e nos vemos no nosso curso Batalha Espiritual 2.